Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, eu vou continuar falando sobre as propriedades da radiciação, tá bem? Gente, essa daqui é uma propriedade que eu já falei para vocês lá quando eu estava falando de potenciação, tá bom? Aqui na radiciação nós vamos falar sobre a mesma novamente, mas é uma propriedade que eu já falei lá na potenciação também, tá bom? Então, se você tem alguma dúvida quanto a isso daqui, quanto ao que eu vou falar agora, volte nos vídeos anteriores e assistam que há um vídeo, quando eu estava falando sobre potenciação, que fala sobre essa propriedade aqui, essa mesma propriedade, tá bom? Então vamos lá, gente, olha só. Aqui eu tenho uma base, ok? Ou seja, a minha base é A, que está sendo elevado a um expoente fracionário, ok? Percebam que ele está na forma fracionária, 2/3, ok? Nisso, pessoal, eu vou transformar em uma raiz e percebam o seguinte, esse 3 aqui, ele estava na sombra, ou seja, era o denominador desse 2/3 aqui. Logo, esse 3, ele virou o índice da minha raiz, ok? E esse 2 aqui, pessoal, era o numerador da minha fração, ele virou expoente da minha potência aqui, certo? Ou seja, da minha base aqui. Olha só, eu tenho A elevado ao quadrado. Esse 2 aqui era numerador. O que é numerador vira expoente, o que é denominador vira índice, tá bom? Há inclusive uma brincadeira que dizem que se houver um sol aqui, ele está clareando somente esse número 2. Esse número 3 ele está na sombra porque há esse traço aqui, tá bom? Abaixo do 2, que o que divide o que é numerador e denominador é esse traço aqui, tá bom? Então, se houvesse um sol aqui, ele estaria clareando apenas esse número 2. Então, dizem que o número 2 está no sol e o número 3 está na sombra. Logo, quando eu fizer a transformação, o que estava na sombra, que é o número 3, vem para o Sol, ou seja, o Sol aqui vai estar clareando esse número 3 aqui, e não vai estar clareando o número 2, porque há esse traço aqui da raiz que está protegendo esse número 2 dos raios do Sol, certo? Então, o que estava na sombra vem para o Sol, o que estava no Sol vem para a sombra, ok? Então, A elevado, certo, a um expoente 2/3, eu transformo em raiz, o que estava na sombra, ou seja, o denominador, vira o índice da raiz, e o que estava no sol, ou seja, o que era numerador, vira expoente da minha base A, ok? Vamos trabalhar com números agora para ficar mais fácil a compreensão de vocês. Olha só, eu tenho 27, que é a minha base, certo? Isso daqui, pessoal, olha só, isso daqui é potenciação, e isso daqui é radiciação, tá bom? Então, eu tenho a minha base 27, que está sendo elevado ao meu expoente 1/3, ok? Transformando aqui, eu coloquei o sinal de raiz, eu vou ter, ou seja, o denominador que estava na sombra vem para o sol, ou seja, o índice da minha raiz agora é 3, ou seja, uma raiz cúbica, tá bom? De 27, que está sendo elevado a 1, ok? Ou seja, o meu expoente aqui é 1, ok? Ou seja, o que estava no sol veio para a sombra, tá bom? Gente, quando você tem uma base elevada a um expoente 1, continua sendo o próprio 27, ok? Então, isso aqui eu poderia representar como sendo raiz cúbica, não é? De 27, ok? Isso daqui é o mesmo. Esse número 1 aqui ele não é necessário aparecer aqui para que você compreenda que tem um expoente 1 aqui, tá bom? E aí, gente, olha só, eu posso fatorar esse 27 aqui da seguinte forma, ficando, olha só, 3 vezes 3 vezes 3. Ok? Ou seja, eu tenho raiz cúbica de 3 vezes 3 vezes 3. Isso daqui, pessoal, é igual a raiz cúbica de 3 ao cubo. Olha só, 3 vezes 3 vezes 3 é o mesmo que 3 ao cubo. Logo, eu tenho, pessoal, o seguinte, que eu tenho aqui, olha só, uma base que está sendo elevada a um expoente 3, e o índice da minha raiz também é 3, ou seja, raiz cúbica de 3 ao cubo. Logo, eu estou eliminando, certo, o meu expoente 3 pelo índice 3 da minha raiz, ficando apenas com a minha resposta 3, ok? Quando eu elimino o meu expoente aqui pelo índice da raiz, eu também elimino o sinal da raiz aqui, ficando apenas com a minha resposta 3. Ok? Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por você assistir, tá? Se você ficou com alguma dúvida, deixe nos comentários que eu tentarei gravar um vídeo posteriormente explicando sobre o mesmo, tá bom? Tchau, pessoal, e até mais.